Os midianitas, eles eram descendentes de Midian. Midian era um dos filhos de Abraão com Quentura. Isso quer dizer, através da geração de Midian, do filho de Abraão, sai uma geração, uma descendência. Como vocês, mãe que tem filhos, mãe que tem 2, 3, 4 filhos, depois desses filhos, através dele, vem umas descendências, não é verdade? Vem uma nova geração. Vem o filho dos seus filhos, os netos dos seus filhos, os bisnetos dos seus filhos, tataranetos e assim sucessivamente. Então, de cada filho que eles vão gerando, eles vão formando uma descendência. Estão entendendo? E um desses filhos de Abraão, chamado Midian, sai uma geração. E essa geração, ela vai se multiplicando e se perpetuando. E aí chama-se um povo, uma geração chamado Midianitas. E que lá na frente, eles também começam a se misturar com os ismaelitas. E eles formam a geração. Só que com o passar do tempo, essa geração chamada Midianitas, eles foram atrás de um profeta chamado Balaão. E exatamente este profeta que eles contrataram e buscaram, era um profeta para amaldiçoar o povo de Israel. Observe que já começa uma geração se afastando do caminho de Deus. Uma geração que vai em busca de um profeta e pede o profeta para que esse profeta amaldiçoe o povo de Israel. E através de Balaão, dessa geração dos midianitas, o ismaelita se mistura com outro povo chamado moabita, que era outra geração mau no caminho do povo de Israel. E este povo, ele fez com que o povo de Israel pecasse contra Deus. Ele levou ao povo de Israel a adorar outros deuses. Eles abandonaram o verdadeiro Deus e buscaram os seus deuses, começaram a fazer os seus deuses. E dos céus, Deus vem observando o seu povo. Um povo que esqueceu dele. E aí o primeiro versículo que nós vamos ler, para que você entenda, diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por quantos anos? Então eles fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. O livro de Provérbios, capítulo 14 e 12, é muito importante você grifar na sua Bíblia, e deixa marcadinho aí em Juízes 6, e vai lá em Provérbios, lá na frente, depois do livro de Salmos, para que a gente possa traduzir, trazer para os dias de hoje. Os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Provérbio 14, 12. Note na tua Bíblia, marque. A palavra diz: há caminhos para o homem que parece o quê? Mas o final é o quê? Vamos lá. Eu estou até falando aqui de cor.
Provérbio 14, 12, diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são o caminho de quê? Da morte. Igreja, a nação de Israel, na sua visão, eles achavam que estava fazendo tudo correto, estava tudo certo, mas na verdade, aos olhos do Senhor, pareceu que tudo mal. E aí, Davi escrevendo em Provérbio 14, 12, diz: há caminhos para o homem que parece direito, mas o final deles são os caminhos da morte. Quantas das vezes nós estamos fazendo coisas, nós estamos andando em caminhos que para nós parece que está tudo ajustado, é ou não é? Está tudo direitinho. Quantas coisas nós fizemos achando que estavam certo e no final foi tudo errado. Muito cuidado, igreja. Às vezes o nosso coração tem coisas que não está agradando a Deus. Às vezes o nosso coração tem coisas que aos olhos do Senhor é mal, mas aos olhos humanos parece que está tudo correto. Foi por esse caminho que o povo de Israel começa a andar. Eles achavam que tudo estava ok, mas nos céus havia os olhos do Senhor. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra para contemplar tanto os bons como também os maus. Quando Deus envia chuva, Ele não envia chuva só para o seu povo, Ele envia para todos. E ninguém se esconde do olhar de Deus. Ninguém consegue se esconder do olhar de Deus. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe exatamente, amada igreja, em que caminhos nós andamos ontem, o que nós fizemos ontem. E Ele sabe também o caminho que nós iremos trilhar da agora em diante. Onde nós iremos andar na segunda-feira, na terça, na quarta, próximo mês, próximo ano. Ele conhece os nossos passos. Ele tem visto, amada igreja, muitas das vezes, que caminhos que nós estamos andando pode estar não sendo agradável aos olhos do Senhor. Então há caminhos para o homem que parece direito, mas o final é o quê? É caminho de morte, igreja. Cuidado com o caminho que você anda. Cuidado onde pisa seus pés. Nós estamos vivendo em uma terra minada. Você sabe o que é mina? Geralmente em guerras, o que é que fazem os inimigos? Eles enterram minas. Desde a Segunda Guerra Mundial, a África tem lugares, amada igreja, que ninguém pode mais habitar. Minas que foram colocadas em 1945, que dizimaram milhares de pessoas, que hoje mutilaram, e existem pessoas mutiladas por causa dessas minas. Eles vão lá, pisa, puf, perde uma perna, perde braço, quando não morre. Então existe uma terra minada, cheio de minas, elas são explosivas, que muitos perderam sua vida, ou perderam um membro do seu corpo, porque simplesmente, amada igreja, pisaram em uma terra falsa, em uma terra de perigo. Exatamente hoje nós andamos em uma terra cheia de minas espirituais. A qualquer momento, os nossos pés podem pisar nessa mina espiritual, destruir a nossa vida, destruir a nossa família, destruir empregos, acabar com a nossa vida. Essas minas espirituais, quando ela não consegue matar, ela mutila espiritualmente as pessoas. Cuidado com o caminho que você anda. Cuidado, igreja. Onde pisa, por onde anda, com quem anda. Muito cuidado. Nós estamos cercados de amigos inimigos. A
aparentemente são amigos, mas interiormente são os nossos verdadeiros inimigos. E a gente não consegue ver isso, porque há caminhos tão tortuosos que às vezes nós estamos andando, que a nossa visão espiritual, ela se fecha, e você não consegue enxergar isso. Você acha que todo mundo é seu amigo. Você conta a sua vida, conta os seus sonhos, você entrega às vezes a sua vida para pessoas que interiormente estão esperando só uma oportunidade para te derrubar. Cuidado com os caminhos por onde andas e com quem anda. Tem um ditado popular que diz, não é bíblico isso: quem com porcos anda, farelo come. É um ditado popular isso, mas tem uma lógica nisso. Você quer conhecer a pessoa, veja com que ela anda. Não há comunhão entre luz e trevas. Não existe. Eu não quero dizer, amada igreja, que nós temos que ficar de mal de ninguém, inimigo de ninguém. Mas precisamos ter uma malícia santa dentro de nós. Nem toda ajuda é ajuda. Existe ajuda que você acha que está ajudando, você está se destruindo. Quanto o nosso coração perece, é ou não é? Quantas das vezes estendemos as mãos e recebemos um coice, né? Uma patada. Quantas pessoas que um dia te cercaram, mas no dia da tua dificuldade, eles te abandonaram. Pessoas que entraram na sua vida só para te sugar, tirar até o que você não tem. Mas dos céus, Deus está olhando tudo isso. Há caminhos para o homem que parece direito, mas o final é caminho de morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Nós estamos ainda começando a adentrar na história do capítulo 6. Isaías 58, veja aí. 10. Isaías 58, 10. Igreja, nós estamos na escola bíblica dominical 10. E, pastor, eu estou em dúvida, eu quero fazer uma pergunta. Você está no lugar certo. Escola bíblica, estudo bíblico é realmente para tirar suas dúvidas, para que você possa fazer pergunta, para que você possa interagir na escola bíblica. Isaías 58, 10. E se abrires a tua alma, o faminto, e fartare a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Quando nós abrimos o nosso coração, amada igreja, quando a Bíblia fala os famintos, não é os famintos de comida física. Há muitas pessoas, amada igreja, que estão sedentas pela palavra de Deus. E quando nós plantamos, vivemos na palavra de Deus, a Bíblia diz, amada igreja, que a luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. Como entender isso? Um caminho de luz, amada igreja, você não tem como estar se embaraçando em nada.
você anda à noite, no escuro, você está propenso a tropeçar em alguma pedra, ou não? A cair em algum buraco. Por quê? Porque é noite, é escuro, oferece dificuldades. Mas quando a gente anda de dia, amada igreja, tudo fica claro, tudo é reluz, enxerga com maior facilidade. A mesma coisa quando nós, amada igreja, estamos na palavra de Deus, alinhado com a palavra de Deus, criamos uma estrutura que é a palavra de Deus. A palavra ilumina a nossa mente, ilumina os nossos olhos, a nossa vida. Cuidado com os caminhos que talvez você não esteja percebendo. Talvez seguindo um caminho cheio de buracos, de pedras, de minas. O maior problema hoje na igreja, no meio do povo de Deus, é que o povo esquece as maravilhas que o Senhor tem feito conosco. A nossa mente ela é muito limitada, esquecida, que a gente não consegue, às vezes, estar lembrando de onde Deus nos tirou. A profundidade de poços que nós encontramos e Deus nos tirou. A gente é muito grato com Deus. O tempo vai passando, a gente está sendo propenso a esquecimentos. Tornamos o nosso coração ingrato com Deus e a gente nem lembra mais de tantas e tantas maravilhas que fez Deus na nossa vida. Esquece tudo. Esse esquecimento, a falta de gratidão, a falta de se voltar para Deus, a falta de estar mais atenado, conectado com os céus, isso vai nos levar a uma escuridão, quando nós perdemos esse foco, andando em caminhos tortuosos e fazendo o que parece mal aos olhos do Senhor. Capítulo 6 de Juízes, voltando, há algo que nos chama a atenção. O povo fez o que parecia mal ao Senhor, e o Senhor entregou nas mãos dos inimigos. O povo de Israel, a nação santa de Deus, o povo escolhido de Deus, eles fazem o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o que o Senhor faz? Entrega o seu povo nas mãos dos midianitas. Este povo agora, amada igreja, é um povo contra Deus. É uma nação pecaminosa. É uma nação que fez o povo de Israel a pecar, adorar outros deuses. E o povo de Israel caiu no conto dos midianitas e foram juntos. O que Deus fez com o seu povo? Entregou nas mãos de quem? Por quanto tempo? Por 7 anos. Aqui tem ensinamentos. Aqui tem revelação. Isso quer dizer, Deus determinou um tempo específico para que a sua nação fosse pisada pelos inimigos. Não foi isso? Deus determina um tempo para que os inimigos escravizassem o seu povo. Observe. Quando Deus envia Moisés para libertar o povo de Israel, alguém lembra qual seria o tempo dele sair do Egito à terra prometida? Não, 40 dias. Deus determina tempo de caminhada alinhada com Deus. 40 dias era o suficiente para chegar onde Deus queria que ele chegasse. Nesses 40 dias, o que aconteceu nesse intervalo de tempo? O povo também começou a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor.
Aí o que Deus faz? Determina um outro tempo. Deus acrescenta ali 40 anos para que eles rodassem quê? Em círculo. Poderia ter chegado em 40 dias. Chegaram em 40 anos. Deus determina um tempo para aquele povo. 40 anos se passa. O povo sendo escravizado no deserto. Foi Deus que levou sofrimento para o povo? Não. A desobediência do povo levou a uma consequência. E essas consequências é como se é um castigo para disciplinar seu povo. Porque Deus permite 40 anos para que o coração daquele povo fosse lapidado. E mesmo assim, eles estavam duros de coração. Aquela nação sai do Egito. E 40 dias era para estar na terra prometida. E agora se passa 40 anos. Mesmo assim, Deus providenciou tudo no deserto. O povo está com fome. Eles iam até o seu líder Moisés. Moisés orava ao Senhor Deus. E Deus mandava codornizes. O povo estava com sede. Deus mandava Moisés tocar na rocha. E da rocha saía água. Na medida que o povo ia crescendo, as roupas e a sandália também iam crescendo. Nada se envelheceu. Durante o dia, o deserto é muito quente. E Deus, com amor pelo seu povo, ele colocava as nuvens para que o sol não queimasse o seu povo. Durante a noite, Deus colocava a lua ali para estar iluminando o caminho do seu povo. Então Deus cuida do seu povo durante os 40 anos. Mesmo o povo sendo rebelde com Deus. Mesmo o povo chegando lá na frente, que Deus é esse? Nos tirou lá do deserto para matar a gente aqui. Nos tirou do Egito para matar no deserto. Começaram a murmurar. Como muitas das vezes nós murmuramos contra Deus. Que Deus é esse? Será que Deus não está vendo a minha vida, a minha luta? Será que Deus não tem visto eu orando? Deus não tem visto eu a cada dia me aproximando dele? Mas por quê que as coisas não acontecem na minha vida? Parece que travou tudo. Igreja, a palavra diz que debaixo dos céus há tempo para tudo. Deus determina um tempo de 7 anos para que o seu povo fosse pisado pelos inimigos. O poder está sobre Deus. Ele é um poder absoluto. O diabo tem poder? Tem, mas um poder limitado. O de Deus é ilimitado. Deus é soberano. Isso quer dizer, se o poder de Deus, ele é absoluto, ele é soberano, e o poder de Satanás é limitado, então o diabo ele está sob limite. Ele não vai além do limite que Deus estabelece. Ele não age fora do limite de Deus. O diabo ele é como um cachorro numa coleira. Você tem o domínio. Para cá, para lá, dá corda, puxa. O cachorro, ele é totalmente dominado por uma coleira. E você tem o controle. Se você quiser soltar, solta. Mas só que o diabo, ele está sempre na coleira de Deus. Não adianta, igreja. O diabo, ele não vai agir na vida de um ser humano além daquilo que Deus permite. Dos seus servos. Nada acontece na vida de um cristão por um acaso. Existem 2 tipos de desertos que somos impulsionados. O deserto preparado por Deus, como um teste para nós. E existe um segundo deserto que nós mesmos escolhemos, que chama-se as consequências dos nossos pecados.
As consequências dos nossos erros nos levam a um deserto que nós escolhemos. Mas existe o deserto de Deus, que Ele permite como um campo de prova e de teste para nós. Imagine que há uma mesa repleta de todas as bênçãos que nós precisamos. Essa mesa está no deserto. E para que eu vá lá e tome posse das bênçãos que estão na mesa sobre o deserto, eu tenho que passar pelo deserto. É lá onde eu sou testado. É lá onde eu sou provado, carimbado pelo Senhor. Só os que irão no deserto, vencem o deserto, para que no final desse deserto, amada igreja, os anjos venham e sirvam a cada um de nós, como fez com Jesus na batalha ali no deserto. 40 dias e 40 noites, Satanás combatendo com Jesus. E a Bíblia diz que depois que Jesus resistiu até o fim, veio os anjos e o serviram. Debaixo dos céus há propósito para todas essas coisas, como diz o livro de Eclesiastes capítulo 3. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 3. Lembre que houve 7 anos de castigo sobre o povo. Houve um tempo determinado por Deus. Eclesiastes, depois de... aí vem Salmo, Provérbios, depois Eclesiastes. Capítulo 3. Observe. Eu estou na palavra de Deus. Estamos na palavra de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem um tempo determinado. A paciência de Deus tem um limite. Não abuse da paciência de Deus. Ele é misericordioso conosco. Quando a paciência de Deus estoura, chega ao limite, nenhum demônio tira a vida de uma pessoa sem que não seja pela permissão de Deus, porque Ele é o autor da vida. Nenhum demônio mata uma pessoa porque simplesmente ele quer matar. Ele sabe muito bem o que é matar, porque Ele é a própria morte. Ele nos odeia. Se Ele pudesse, Ele estourava o nosso cérebro, pocava o nosso corpo aqui agora, de tanto ódio que Ele tem da gente. O povo de Deus, amada igreja, é uma ameaça para as trevas. As trevas, a olhar para nós, Ele vê cada um de nós como uma ameaça. Vocês é uma ameaça para as trevas. Então se prepare, amada igreja, que a luta é travada. É a luta no campo espiritual. Existe um tempo para tudo. Jesus levou 30 anos, ou aproximadamente 30 anos, para receber o Espírito Santo. Houve um intervalo de tempo na vida de Jesus para receber o Espírito Santo. E quando Jesus recebe o Espírito Santo, houve um intervalo de tempo de quase 3 anos para cumprir a missão do Pai. Então tudo abaixo dos céus tem um tempo determinado. Para a nossa vida existe um tempo determinado. Deus quer que nós chegamos à velhice, sabia disso? Com vigor, com saúde.
Mas tem um tempo para o nosso corpo, não adianta. Existe um prazo de validade determinado por Deus para o nosso corpo. A idade do ser humano começa a ser reduzida. Amado igreja, o homem chegou a viver, como Matusalém, 960 anos. Quase 970 anos. Matusalém, ele com 100 anos de idade era um bebê praticamente. Ele com 300 anos de idade, uma criança, adolescente. O homem chega a quase 1000 anos. O homem quase chega a 1 milênio. E de lá para cá o homem vem diminuindo. A palavra diz, quando nós, seres humanos, chegamos aos 70 anos, já é cansaço, fadiga do corpo. E aqueles que chegam aos 80 anos, já alcançou a benevolência, amada igreja. O nosso corpo físico está reduzido. Ou você acha que se alguém de vocês chegar aos 100 anos de idade, como é que vocês estão? Muitos de nós não chegaremos a essa idade, igreja. A gente já passou meio caminho da vida. Estou com 58, já passei meio caminho de vida. Eu não sei se tem mais 30 anos pela frente, 25 anos, mas está reduzindo o tempo. É uma contagem cronológica. Logo em breve nós não estamos mais aqui nessa terra, igreja. Logo em breve nós não estamos mais aqui nessa terra. O nosso corpo, ele tem um tempo limitado. A limitação é por Deus. Há seres humanos que morrem não é porque chegou o tempo, é porque anteciparam a própria morte. Ah, morreu, chegou o tempo. Um jovem morre, chega o tempo. Muitas das vezes a negligência nossa. Ah, uma criança, deixar ela em cima de uma laje, brincando sozinha ali, aí vai, cai e morre, porque chegou o tempo. Houve uma negligência de alguém ali. É tanto que existe o crime de abandono de incapaz. O que é isso? Um pai e uma mãe que deixam um filho sozinho. Aquilo chama um crime de abandono do incapaz. Porque a criança não devia estar sendo vigiada, olhada pelo adulto, e deixou. E se acontece alguma coisa, os pais podem responder criminalmente por ter deixado aquela criança indefesa em determinados ambientes. Aconteceu porque alguém negligenciou. Não é porque aquela criança chegou o tempo de vida. Quantas crianças são afetadas por enfermidade? Uma má deformação dentro do útero. Muitas das vezes por questões de uma mãe que no seu período de gravidez, abusou tanto da natureza, das leis físicas. A vontade de Deus é que nós vivemos muito tempo. Mas como Deus nos deu um corpo e colocou a gente dentro desse corpo para que a gente gerenciasse o nosso corpo o tempo que a gente for viver nessa terra, e por falta de um bom gerenciamento a gente acaba se perdendo no meio de campo, no meio de caminho. Uns matando a sua saúde, não respeitando os limites, bebendo muito, fumando muito, comendo muita coisa gordurosa, e aí vai. Depois vão culpar Deus, porque foi Deus que fez isso. Deus estabeleceu as leis físicas e Deus estabeleceu as leis espirituais. O mundo é regido
por leis. Para o homem também, no físico, existem as leis físicas, as leis jurídicas. E nós somos regidos por leis. Existe a lei de trânsito. Tem que pagar o documento do meu carro e as 3 multas. 3 multas eu tomei. Por que eu tomei 3 multas? Porque eu infringi a lei de trânsito. Eu estacionei um carro em um local proibido. Eu estou errado. Não adianta eu fazer oração, jejum, Deus rasga essa multa. Deus estabeleceu através do homem as leis de trânsito. Está vendo como é que Deus faz? Então não infringe a lei de trânsito. Aí está lá o semáforo vermelho, eu com o carro. Eu vou passar, o que é que vai acontecer? Ou eu vou causar um acidente ou sofrer um acidente. Mas quem infringiu a lei de trânsito foi eu. E por eu infringir a lei de trânsito, eu posso colocar minha vida em risco, como a vida também de outras pessoas. Então Deus estabelece as leis para ser cumprida e obedecida, e nós infringimos as leis e caímos nelas. Porque a pessoa é marginal. O marginal não é o que roubam. Não é só o que roubam. O marginal é todo indivíduo que está à margem da lei. Digamos que esse corredor aqui é uma linha da lei, uma margem da lei. Eu estou na lei, estou nos meus direitos. Eu sou uma pessoa de bem. Mas eu saí da linha. Eu saí da margem da lei. Eu estou fora da lei. Eu infringi uma lei. Como eu estou infringindo e fora da margem da lei, eu agora sou marginal. O marginal não é só aquele que comete atrocidades. O marginal, dentro da lei jurídica, é quem está fora da margem da lei. Então, eu não obedeci às leis jurídicas, eu vou ser apanhado pela lei. Vocês estão entendendo? Tudo que Deus faz, Deus rege através de leis. O mundo é uma bola, não é isso? Ela está girando. E ela está segura onde? Onde que a terra está segura? Hein? Não, Deus estabeleceu as leis físicas. A lei da gravidade. E lá, como não tem gravidade, não cai. Não existe força gravitacional lá. É tanto que quando um astronauta vai fazer o satélite, tem milhares de satélites lançados no espaço. Eles não estão amarrados lá. Eles estão flutuando. Eles estão girando. Eles estão lá, eles não caem. E quando um astronauta vai fazer uma manutenção em um satélite desse, eles vão através de um foguete para pousar lá no satélite. E esses astronautas, eles têm que ter uma roupa com peso, amada igreja, que dê um equilíbrio lá, para que eles nem desçam e que neles subam. Então não tem força gravitacional. A Terra é como um imã. Ela tem uma força gravitacional. E Deus estabeleceu tudo isso através das leis físicas. Eu até já dei um exemplo aqui uma vez, só para que você possa entender, amada igreja, que abaixo dos céus tudo está estabelecido através das leis. Então, eu estou aqui em cima. Ok, estou aqui em cima. Se eu pular, eu vou cair?
Aí, pulei. E se eu pulasse lá de um satélite? Eu caía? Eu não caía, porque lá não tem força gravitacional. Aqui tem. Então, na força gravitacional, tudo que é peso vai descer. Aí eu estou aqui num prédio. Eu vou pular, eu vou orar. Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz que o Senhor dará ordem aos teus anjos a meu respeito. Eu vou pular, eu vou cair. Mas não estou orando. Mas por que eu vou cair? Eu não estou orando ao Senhor. A palavra diz: não tentarás o Senhor. Mas eu estou jejuando, eu estou em comunhão com Deus. Eu vou pular, eu vou cair. Por que eu vou cair? Porque existe uma lei estabelecida por Deus, chamada a lei da gravidade. Aí uma criança está em um prédio, um bebezinho inocente, um bebezinho de 1 ano, tem consciência do pecado? É puro o coração, né? E ela vai se engatilhando. Ela chegou lá e a criança vai pular. A criança vai cair? Mas não é uma criança. Mas não é uma criança. A criança vai pular. A força gravitacional, ela tem um peso. Como não tem força gravitacional, como tem força gravitacional, vai cair. A criança vai morrer. Sim ou não? Deus é culpado pela morte da criança? Alguém infringiu a lei? Alguém infringiu a lei. Primeiro, por um abandono de incapaz, infringiu uma lei jurídica. Abandono de incapaz, não pode deixar seu filho. Alguém infringiu a lei. Não é que Deus, será que Deus não está vendo essa criança caindo e morrendo, espedaçando no chão? Porque Deus estabeleceu as suas leis e Ele cumpre as suas leis. Deus não pode infringir as suas leis. Vocês estão compreendendo agora? Tá, meu?